Daniel, capítulo 1, e vamos ler dos versos 1 a 8. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes. A Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abednego. Juntos, verso 8. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão aos chefes dos oficiais para não se contaminar. Amém. Pai, obrigado por tua palavra. E agora aplica em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel, capítulo 1, é um dos livros de cunho mais político das Escrituras. Não confunda quando falarmos política com política partidária. Já avisei isso, mas é importante, tá bom? Aliás, não estaremos e não deveremos defender absolutamente aqui qualquer bandeira de partido, mas a igreja tem sim a missão de denunciar aquilo que está errado. Pelo fato da igreja ser apartidária, ela poderá apontar para qualquer direção e dizer está errado, se estiver errado. Os irmãos compreenderam? Seja o partido X, partido Y, partido, vamos botar em cores, amarelo, marrom, lilás, as mais atípicas, só para que você entenda. Não importa qual for o partido, a igreja, por ser apartidária, líderes religiosos ou cristãos do púlpito, por serem apartidários, pelo menos deste lugar, podem e devem denunciar o pecado onde ele estiver alojado, em qualquer esfera da sociedade. Os irmãos compreenderam? Para que a gente compreenda logo de início. Haja visto, queridos, abrindo aqui um pouco da minha visão particular, tá? E que é de pouco interesse nesse momento. Eu não tenho aspirações republicanas. Portanto, o sistema que aí está é um sistema que nós convivemos com ele, tá? Em meu entendimento, o Brasil começou a sua profunda derrocada em 1888, quando deixou de ser monarquia. Mas isso não é assunto para agora, tá? Depondo o único viés que poderia, de alguma maneira, resultar hoje em algo melhor do que temos.
Dito essas coisas, eu tenho total isenção para falar como está a nossa república, porque nada me encanta, se é que os irmãos me entendem. Porém, tenho de me posicionar, porque esse é o sistema que estamos e precisamos avançar. Os irmãos compreenderam? Ok. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 1, nós vemos a mudança ou a tentativa da mudança de um povo. Como se muda a cultura de um povo? Se muda a cultura de um povo não de uma hora para outra, não se muda a cultura de um povo com armas, não se muda com batalhas, se muda a cultura de um povo transformando a sua mentalidade, tirando os seus princípios basilares e colocando outros no lugar. A Bíblia mostra 2 relatos em que o povo de Israel fora escravizado culturalmente, não só fisicamente, mas culturalmente. Primeiro, sem citar o Império Romano na época de Jesus, ok? O primeiro foi no tempo do Egito, mais de 400 anos, um relato diz 400, outro 430, mas o que nós vemos ali é que a língua ou a linguagem do Egito era a linguagem do chicote, era a mão de ferro de Faraó. Eram os duros e pesados trabalhos no Egito. Esse povo está crescendo, a gente tem que subjugar esse povo. A gente tem que subjugar esse povo. Então, Faraó aumentava o chicote, aumentava a dor do povo, até que Deus vem, libera o povo, por Moisés, que já apontava para Cristo como nosso libertador espiritual, não é? E liberta o povo sai dali e você percebe que depois de tanto tempo de doutrinação egípcia, eles têm dificuldades até de adaptar o sabor e o paladar. A gente queria a comida era do Egito. Se a gente estivesse no Egito. Eles já tinham sido doutrinados. O segundo relato é esse, de Daniel capítulo 1, onde Daniel, Azarias, Misael e Ananias, juntos, e também o povo de Judá num todo, foram levados para a Babilônia. Para que a gente compreenda, o texto nos mostra que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos o rei Joaquim, rei de Judá, parte dos utensílios do templo de Deus. Eu sei que a maioria sabe, mas eu preciso deixar isso registrado na mente daqueles que não sabem e daqueles que vão ouvir depois. Babilônia surge sob ocasião da construção da Torre de Babel. Bem lembrado? Torre de Babel está vista em Gênesis. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 10, nós vemos que é o primeiro governo anti-Deus da história. Ou seja, o governo dos homens está agora afrontando o governo de Deus. Em Noé, o povo era corrupto, mas o líder era íntegro, compreende? Agora aqui, o líder está contra Deus. Gênesis capítulo 10, 8 a 10 diz: Nimrod, o qual começou a ser poderoso, e aí é valente, ou é adversário, líder, o original, foi poderoso, começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, e esse diante do Senhor não é alguém em subserviência, em adoração a Deus, mas é contra o Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé. Agora lê comigo, na terra de Sinar. Capítulo 11, verso 2. Deram com uma planície na terra de Sinar. Qual é a ideia da Torre de Babel, gente? Vocês sabem que a Torre de Babel é um texto depois do dilúvio. É um texto pós-diluviano. O povo tinha medo de quê? De que Deus mandasse chuva novamente.
Agora eles vão para uma planície, ou seja, um lugar baixo, não é em cima de um monte. Eles estão afrontando a Deus, dizendo: nós vamos aqui no lugar mais baixo construir uma cidade com uma torre cujo topo toque no céu, e Deus poderá mandar a chuva que quiser, que nós sobreviveremos. Esse é um sistema anti-Deus. Versos 2 e 4. Deram com uma planície na terra de Sinar e disseram, vinde, verso 4, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Resultado, ou propósito, juntos, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queremos um poder hegemônico, queremos um poder firme em nós, e queremos ser anti-Deus. É desse lugar, verso 1, que nasceu em Torre de Babel, que Babilônia é o mesmo nome. O texto diz, ele, Nabucodonosor, levou para a terra de Sinar e para o templo do seu Deus e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a linguagem não é a do Egito. A linguagem do Egito era a linguagem da truculência, do chicote. Aqui não. A linguagem era amistosa. A linguagem era colocar à mesa. Peguem os melhores e tragam para perto. Os mais influentes do povo. Nós queremos essas mentes, essas cabeças. Nós queremos os seres pensantes. Nós queremos aqueles que mudam a opinião alheia e queremos trabalhar com eles. Verso 3. A ordem foi que trouxesse alguns dos israelitas da família real. O que é isso, gente? Liderança, sangue real, da linhagem de Davi. E dos nobres, verso 4, quem eram? Jovens. Por que jovens? Porque você precisa começar a doutrinação cedo. Jovens sem defeito algum, porque se tivesse defeitos para a Babilônia não servia, não teria a mesma pujança. O mundo só quer aquilo que parece bom. Deus é que não ama com esses critérios, o mundo é podre. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio do rei. Ele disse que ensinasse a cultura, a língua dos babilônios. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem servir diante do rei. Bem, qual é a tática usada aqui? Preste bem atenção. Primeira tática, catequizar com ideologia. Juntos, disse-lhe que lhes ensinasse a cultura. Ensinar uma cultura que não é nossa é dificílima. Vou lhe dar um exemplo claríssimo. Minha esposa tem uma tia casada com um estrangeiro. Eu não sei quantos anos, mas já tem netos, só para que você compreenda. Até hoje, dia desses, ela estava dizendo, olha, casar com um estrangeiro uma vez é estar casada com um estrangeiro para sempre. Basicamente foram essas, em outros termos, as palavras dela. É dificílimo, meu irmão, minha irmã, tirar uma cultura de alguém. Está arraigado ali. Mas quando isso acontece, sai de baixo. Há táticas, há meios, há ideologias. E quando eu digo ideologias, porque não há uma ideologia vigente. Compreenda que, para o mal, a ideologia que der certo é esta que ele vai usar. Já vamos falar sobre isso. Seja aparentemente boa, seja aparentemente má. Não importa, desde que dê certo. Isso é o pragmatismo. Trocar o certo por aquilo que dá certo. Portanto, eles estão com a missão de catequizar a cultura, de estabelecer critérios que vão desfigurar as memórias nacionais de Israel, transformar as preferências antigas em outras preferências, arrancar conceitos antigos e estabelecer conceitos outros.
É uma violência emocional, social, espiritual e ideológica. Portanto, eles deixam claro aqui que o processo inicial se daria por 3 anos. Quanto tempo Jesus andou com os discípulos, gente? 3 anos, tempo suficiente para implantar a cosmovisão na cabeça de alguém. Quanto tempo dura a faculdade, minimamente? 4 anos. Sabe por quê? Os 3 são de base, o último, geralmente a especialização, o que você vai fazer, o que você vai escolher. A doutrinação acontece nos 3 primeiros anos. Se você não foi doutrinado numa ideologia X até o 3º ano, você nunca mais será. Se você resistir até o 3º ano, você sai ileso. Se é que você me entende. Então, eles querem mudar a ideologia, catequizar com ideologias outras. Segundo, eles atacaram o idioma, ensinar a cultura e juntos a língua dos babilônios. Um dos elementos mais importantes de uma cultura, o idioma. Principalmente na cultura oriental. Você vê, por exemplo, famílias de japoneses, você vê famílias de turcos, você vê famílias de árabes, você vê famílias de chineses, quando chegam aqui, nunca deixam de falar entre si com a língua materna. E você fica voando, porque você não entende nada. Como é que você vai prestar atenção numa conversa em mandarim? Não faz sentido para a gente. Porque para eles, a língua, ainda que distante, é o ponto de contato com a nação deles. O que Nabucodonosor está querendo fazer aqui é, se eles trocarem de idioma, eles não vão cantar mais as músicas ao Deus de Israel, e eles vão desaprender sucessivamente nas gerações posteriores de ler na língua deles, e a escritura que eles têm não existe na língua dos caldeus, ou seja, na Babilônia. Eles vão parar de ler a Bíblia, e quando eles abandonarem esse Deus, eles estarão de fato em nossas mãos. Compreende? Não era só uma questão de ensinar mais o idioma. Matricula o pessoal no CCAA caldeu. Não era isso. Dar mais conhecimento era desconfigurar a fala antiga, para que eles nem saudade pudessem ter. Terceiro, eles correram para mudar a culinária. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Os sabores de um povo. Irmãos, a comida é algo que une pessoas. Quando você está na mesa, você está sob o impacto de uma comunhão diferente. Quando você come junto a mesma coisa, você está dizendo, eu estou em comunhão contigo. Se for uma picanha de Jesus, é para todo mundo. Se for carne branca, do tipo um ovinho frito de segunda-feira, é de Jesus para todo mundo também. Ou seja, nós temos relação íntima daquilo que nós fazemos. Estamos na mesma situação, na mesma circunstância. Portanto, desconfigurar o paladar é algo dificílimo. Mas quando acontece, isso também gera alguns sentimentos estranhos. Eu vou lhe dar um exemplo, mais uma vez. O povo saiu do Egito, do que eles tinham saudade? Da comida do Egito, dos alhos do Egito, das carnes, das panelas de carne do Egito. Esse negócio desse pão que Deus manda aí não está com nada, não é? Eles já estavam doutrinados para aquilo. E por que Faraó está colocando a mesa para eles? Gente, por duas razões que eu vejo claramente. Primeira, Faraó está aqui conferindo falsa dignidade. Quando alguém senta a uma mesa que ele julga importante, ele está sendo convidado para um momento importante. Se você me convida para um almoço na sua casa, eu fico muito honrado. Seja onde for e de quem seja. Para mim é um momento muito especial. Não importa em que endereço seja. É uma família que me convida para sentar ali. E quando eu convido alguém, eu também estou conferindo alguma dignidade para essa pessoa. Aqui há uma falsa dignidade, porque eles não queriam dignificar os judeus, eles queriam comprar os judeus. Segundo lugar, ele queria oferecer ou incutir
no coração desses que comeriam um senso de dívida. Nossa, me tratou tão bem, pôs à mesa, como é que eu vou cuspir no prato que eu comi? Entendeu ou não, gente? Dá com essa, mas tem alguma coisa nessa que quer puxar. Por isso a mesa, por isso a culinária, por isso os sabores, por isso o feijão, o arroz. Diante disso, a gente lembra daquele pássaro que saiu todo faceiro porque tinha feito amizade com a serpente. E ele falando para todo mundo que comia todas as tardes à mesa com a serpente. Até que um dia ele foi à refeição da serpente sem saber porquê. É por isso que Provérbios capítulo 23, versos 1 a 3 diz o seguinte: quando te assentares a comer com um governador, atenta, olha, uma autoridade aqui. Quando te sentares para comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Quem é? O governador. Mete uma faca à tua garganta. Ele não está dizendo para você meter uma faca na garganta dele. Isso aqui é uma questão simbólica, figurativa. Mete uma faca à tua garganta, mas não passa a lâmina não, gente. Se és homem glutão, não cobices seus delicados manjares, porque são comidas enganosas. O que ele está dizendo é o seguinte: cuidado quando você estiver com uma autoridade e a mesa estiver posta, se você tiver o estômago maior do que o normal, você precisa colocar uma faca na sua garganta para a comida não descer tão rápido. Cuidado, você mesmo precisa doutrinar a sua glutonaria, porque ali é que ele vai comprar os seus conceitos. Essa comida foi tão cara, pagou tão caro para mim, agora eu vou dizer não. Entende ou não, gente? Por isso tem conversas que precisa ter no seco, sem mesa, se necessário um copo d'água. Última tática da Babilônia: paganizar o povo. Repita comigo: paganizar o povo. Entre eles, verso 6, se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias o Abednego. Nós sabemos que os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles têm menção ao nome de Deus. E eu vou dizer a vocês aqui: Daniel, no hebraico, significa Deus é o meu juiz. Ananias, no original significa Deus tem favorecido. Misael, no original significa quem é o que Deus é. É uma pergunta. E Azarias significa Javé ajudou, ou Yavé ajudou, ou Deus ajudou. Não pegava bem eles serem chamados em plena Babilônia de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Por quê? Todas as vezes que fossem falar os nomes deles, ia fazer menção a quê? A Deus. Não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. O nome de Deus não circula na Babilônia, não circula nas escolas da Babilônia, não circula nas universidades da Babilônia, não circula nos refeitórios da Babilônia. Se alguém quiser chamar esses jovens, tem que chamar com nomes caldeus, e os nomes que eles vão receber têm a ver com os nossos deuses. Diante disso, eles estão tentando apagar de uma cultura o nome de Deus. O que é isso? Paganizar um povo, tornar um povo pagão. Há uma máxima correta, meus irmãos, que diz que o Estado tem que ser laico, e eu concordo plenamente com isso. O que é o Estado laico? É o Estado que não tem uma religião que é definida como religião do Estado. Agora, diferente de um Estado laico, é o Estado laicista. O que é o Estado laicista? É o Estado anti-Deus, é o Estado ateu, é o Estado contra Deus.
Se forem arrancadas as moralidades ou a moral judaico-cristã de um povo, não vai sobrar nada. Eu vou lhe dar um exemplo apenas, que ainda que seja laicista e ateu, um governo, para que vá bem, ele precisa atender aquilo que Deus ordenou. Quando alguém comete um crime na sociedade, por exemplo, o que o governo precisa fazer? Não é punir? Me ajudem aí. Sim, quando alguém assalta um banco, o governo bate palmas ou enclausura o camarada? Prende. Ele está obedecendo a que princípio divino? Não furtarás. Querendo ou não, ele tem que ler na cartilha da moral de Deus. Porque se você tirar a moral de Deus da humanidade, você destrói toda a humanidade. Compreende, irmãos? Então o Estado é laico, mas ele não pode ser laicista. Babilônia é laicista. Não pode falar em Deus. Não pode fazer menção a Deus. Tem que tirar qualquer sombra de Deus da nossa cultura. Porém, diz verso 8, juntos, Daniel decidiu não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Bem, a Babilônia hoje, existe, a Babilônia está aí hoje, e aqui eu quero apenas dizer que esta minha fala, tanto agora quanto depois, não está no livro do Wayne Grudem, tá certo? Os 2 primeiros momentos que fiz com vocês, você pode aprofundar um pouco mais lá. Esta não é um capítulo deste livro, embora nós possamos falar do livro em outro momento. Olhando hoje, queridos, nós enxergamos a Babilônia? Sim, o cenário é hostil à nossa fé. Os perigos são grandes e as ideologias são infindáveis. E volto a dizer que não é uma ideologia apenas, são várias que unificadas dão o tom de um discurso. Nós estamos num sistema anti-Deus. Anti-Deus. E a isso tem se dado o nome já há muito tempo de marxismo cultural. Deixa-me dar nomes aos bois. Marxismo cultural é a essência, já há muito tempo, daquilo que é partido de esquerda, sendo bem claro, comunismo e socialismo. Para que a gente compreenda, queridos, o que é a essência do comunismo e do socialismo e quais são as tragédias anticristãs na história que isso vem causando, nós não podemos nos desatentar da própria história. Sim, nós devemos ler as Escrituras e devemos ter em uma das mãos os jornais, as notícias, os acontecimentos, para fazer a leitura, porque senão nós ficamos abilolados. Para que a gente entenda isso, eu preciso falar de 3 nomes, e aqui eu falarei de maneira en passant, apenas arranhando a superfície. Nós temos aí esses 3 nomes, George Hegel, Karl Marx e Antônio Gramsci, que é hoje, e já há muito tempo, que são, nas universidades brasileiras, tidos como deuses, como doutrinadores. São 3 filhos do demônio, e vou explicar por quê. Eles são tidos como deuses, porque as suas ideias combatem ou querem combater qualquer sistema em que Deus seja mencionado. Hegel, falando em primeiro lugar, e aqui eu não quero dissecar o que Hegel escreve na sua totalidade, porque seria
muito difícil e até, por enquanto, inútil. Cabe-nos entender o que ele falou sobre o que era dialética. A dialética de Hegel chama-se dialética histórica. Hegel dizia que as coisas aconteciam numa soma de fatos, e um fato mais o outro daria um terceiro fato. Ou seja, você tem uma tese, você tem uma antítese, que é uma antítese, que é igual a uma síntese. Isso Hegel dizia, parece bonito, é filosófico, e é de fato um tanto interessante. Mas veja, o que ele estava dizendo basicamente é o seguinte: você tem um fato, você tem um problema, uma desigualdade, que é uma tese, você tem uma antitese contra a desigualdade, e você tem, resultado disso, uma síntese. Agora esta síntese se transforma numa tese, e esta tese agora tem a sua antítese, que vai lutar contra essa tese, que vai dar uma síntese. Esta síntese tornou-se uma tese, e vai se levantar uma antítese, logo uma síntese que vai se transformar em uma tese. Isso é a dialética histórica. Para Hegel, as coisas se dão neste pé, ou a história se desenvolve de maneira dialética. Bom, só que Hegel, um tanto filosófico demais, um tanto, ou pouco pragmático, tem aí Karl Marx, que toma essa dialética, e Karl Marx, ele deseja tomar essa dialética, não como um movimento histórico, mas ele traz agora uma filosofia baseada no materialismo, onde ele quer incorporar e gerar concretude nessa coisa de dialética, tese, antitese e síntese. Ele deseja que as coisas aconteçam, e ele deseja exterminar a moral e a ética judaico-cristã. O que é a moral e a ética judaico-cristã, gente? Olha para os 10 mandamentos, só para você ter uma ideia, tá? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Isso é judaico, a moral judaico-cristã, tá certo? Porque embora não sigamos em tese os meandros de rituais do antigo judaísmo, os princípios são iguais, é o princípio divino. Não matar é um princípio divino. Ele diz o seguinte: nós precisamos exterminar a moral e a ética judaico-cristã, a gente precisa acabar com a filosofia grega, e a gente tem que desconstruir o direito romano. Se nós tirarmos esses 3 pilares, nós conseguiremos chegar no nosso propósito. E quais são os propósitos de Karl Marx? Primeiro, o término da propriedade privada. Você já deve ter ouvido uma expressão chamada luta de classes. Quantos já ouviram? Luta de classes. Na faculdade você ouve isso à torta e à direita. Karl Marx diz o seguinte: está tudo desigual. Nós temos que desenvolver uma luta de classes para que o pobre tenha a mesma oportunidade que tenha o rico. Então, ele começa a dizer o seguinte: tem muita terra ociosa, tem pouca gente com muita terra, tem muita gente com pouca terra, e esse discurso, nós vamos tornar as coisas iguais. Então, o término da propriedade privada faz-se necessário. Mas veja, ninguém termina uma propriedade privada de qualquer maneira. Você precisa mexer em outra coisa. Que outra coisa? Você precisa desconstruir, então, a família, desconfigurar a família. Por quê? A família tradicional. Então eu tenho um pai, uma mãe e a sua prole, tudo bem? Esse pai e essa mãe morrem, a herança vai ficar para quem? Para os filhos. O que é que nós temos que apregoar, disse Marx? A inversão de valores, que uma mulher tenha tantos quantos homens for possível ter,
e os homens tenham tantas quantas mulheres for possível que ele tenha, para que ninguém saiba quem é o seu pai. Porque uma mulher, ela pode ter um filho de cada homem, e no final das contas, se ela tiver numa sociedade com essa mentalidade, será impossível que esses filhos saibam quem é ou quem são os seus pais, os homens. E se você não sabe quem é o pai, não tem herança. Você desconfigura as questões de herança, você bagunça os documentos. Esta é a estratégia marxista para desconstruir a propriedade privada. E se as terras não se as terras são terra de ninguém, então o Estado pode dominar. E para que você desconstrua a família, nós vamos chegar lá, tem vários métodos que estão aí vistos, meus irmãos. Eu não estou falando nada em oculto, eu estou trazendo o que todo mundo está vendo já. Você tem que desconfigurar a família, porque se você desconfigurar a família dessa maneira, olha só que coisa. Quem é o representante federal da humanidade? Estou falando agora no Éden, Adão. Ele é o primeiro governante, Deus o põe como corregente para lidar com tudo. Inclusive para cuidar de Eva, para cuidar da prole, e Eva também trabalhando ali juntamente com ele. O que ele diz é o seguinte: se ninguém souber quem é o pai, os filhos saberão quem são as mães, porque o filho vai ficar com a mãe. E esta sociedade deixará de ser uma sociedade patriarcal, como diz a Bíblia, para ser uma sociedade matriarcal. E a mulher terá pujança. Não é direito, é proeminência. E você inverte então os valores que a Bíblia já deixou muito bem claros. Portanto, não só há uma sociedade matriarcal, mas uma sociedade de um matriarcado prostituído. Porque uma mulher tem vários homens, e isso desconfigura, é claro, a família. Mas como desconfigurar a família? Note, propriedade privada, veja, segundo pilar, ou segundo propósito, desconstruir a família. Como é que se desconstrói a família? Você tem que desconstruir a religião, porque quem inventou a família foi esse tal de Deus, segundo a visão deles. E a gente tem que desconstruir a religião. Marx, então, vai dizer que a religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo, ela é o alucinógeno do povo, aquilo que vai tontear o povo para fugir da realidade. É uma droga, disse Marx. Ok? Diante disso, queridos, em resumo, nós temos aqui, finalmente, a destruição da religião. E se você não consegue destruir a religião, se você não desacreditar Deus, se você não falar contra Deus, compreende? Por isso, a luta de classes tem a ver com uma máxima marxista: dividir para conquistar. Você divide o povo entre negros e brancos, você já tem um fragmento. Pobres e ricos, você tem um fragmento. Intelectuais e iletrados, você tem um fragmento. Nortistas e sulistas, você tem outro fragmento. Está acontecendo isso? O que é isso? Dividir para conquistar. Lembra da fábula de Esopo? Um pouquinho de filosofia lúdica. Fábula de Esopo, dos 3 touros. O leão quer atacar 3 touros, mas ele não tem capacidade para isso. Então ele espera que um touro se distraia e ele
joga um veneno naquele touro contra os outros. Eles vão lá e brigam. Eles brigam, se separam. Agora o leão pode comer um por vez. Separar para conquistar. E isso é o que acontece na luta de classes. Enquanto que a Bíblia diz que não há grego nem judeu, não há mulher nem homem. Todos nós somos, todos em Cristo somos um. O Evangelho veio exatamente para fazer a quebra de separação, o muro que existia entre judeus e gentios, fazer um povo só. Veja como esse sistema posto é anti-Deus. Diante disso, queridos, nós temos uma última cartada, que é a cartada histórica, filosófica, que deu ainda mais concretude para os pensamentos de Marx. Marx era um tanto, vamos dizer, um tanto guerrilheiro, um tanto bélico, beligerante. Aí vem um homem chamado Antônio Gramsci, que ele diz o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Parem de usar o chicote porque não dá certo, vocês têm que colocar a mesa. Vocês precisam puxar os jovens para eliminar a cultura de Deus e colocar na vida deles anti-Deus, anti-Cristo. Para eliminar uma cultura, vocês não farão com blindados, vocês farão no mundo das ideias. Nome disso, marxismo cultural, onde as ideias malévolas, diabólicas de Marx estão agora sendo levadas no nível mais profundo das artérias da sociedade. Gramsci mergulha profundamente em escritos de Maquiavel, só para que você tenha ideia. Daí o termo maquiavélico, não é? Aquilo que é muito bem engendrado para possuir o que é alheio. Ele então, de maneira maquiavélica, disse o seguinte: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, arte e literatura contra eles próprios, disse Antônio Gramsci. Por fim, não há no comunismo ou no marxismo, onde lê-se um, lê-se outro, certo e errado. No marxismo cultural ou no comunismo, o certo e errado é completamente relativo. Por quê? Porque uma das máximas do comunismo e do marxismo, preste atenção nisso, é que você pode se transformar no seu contrário, tantas vezes quantas lhe forem úteis. Transforme-se no seu contrário, sempre que necessário for. Exemplo claro disso: os homossexuais na União Soviética comunista foram mortos. Ok? No Brasil, eles comem à mesa. Qual é a diferença? Porque aqui a voz política e a massa é maior. Mas lá era irrisório, não serve, queima todo mundo. Lá, se fosse necessário, seríamos imorais. Mas para o nosso bem, nós somos moralistas. A gente não quer de maneira nenhuma os homossexuais conosco. Ah não, na outra nação eles têm já uma pujança, eles têm um número, eles têm uma representatividade, eles têm a mídia podre, então nós vamos a favor deles. Então, o comunismo e o marxismo
se transformam no seu próprio contrário, sempre que é necessário para o crescimento das suas ideologias. Portanto, o marxismo e o comunismo não têm uma ideologia, são várias. Por quê? Porque se esta não der certo aqui, eu posso ir atrás de outra, até que seja muito bem, moralmente falando, desde que ela me sirva para alcançar aquilo que eu quero. Eu não acredito nisso. Não preciso acreditar, mas posso apregoar isso, se isso me for benéfico. Diante disso, um breve resumo. Para Hegel, a revolução é consequente, ou seja, a dialética é histórica. Para Marx, a revolução deve ser imediata, é o materialismo histórico. E para Gramsci, a revolução precisa vir através da cultura, ou seja, da ideologia. Onde estão, porém, ou portanto, queridos, os braços do marxismo cultural no Brasil? Quais são os tentáculos que nós observamos hoje no Brasil de um sistema anti-Deus? Em primeiro lugar, está nas leis. No governo, com as leis. E aqui um parêntese. Cuidado com o seu voto para deputado, senador e governador. Porque está todo mundo mirando a presidência, e o que não é ruim. É importante. Porém, se você não tem o mesmo critério para votar nos outros cargos, você dá um tiro no pé. Embora no Brasil, o presidente hoje da República tenha mais poderes políticos do que Dom Pedro tinha quando era rei. Embora isso, nós temos um Senado e uma Câmara e um poder, e os poderes com ainda maior poder, por poderem se articular e, por exemplo, derrubar um veto da presidência. Portanto, os tentáculos do marxismo cultural estão no governo, um dos tentáculos está lá. Para que a gente entenda, vocês se escandalizariam ou vocês ficariam atônitos se vocês soubessem que no Brasil há um partido nazista do Brasil? Alguém que votaria no partido nazista do Brasil? Não. Não votaria. Acontece que no Brasil há um partido comunista do Brasil. O comunismo matou mais gente do que o nazismo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. É só olhar para a vizinha Venezuela e ver quantas pessoas estão sobrevivendo de catar lixo. Porque o tentáculo, ou um dos tentáculos do comunismo, ou do marxismo cultural, está no poder. Vemos nisso, queridos, por exemplo, para dar um exemplo, e eu quero ser bem prático para vocês não entendam que eu estou de politicagem, isso não me interessa, tá? Na China, eu tenho aí uma matéria, vocês não vão conseguir ler. Na China, foram proibidas, ou foi proibida a venda de Bíblias por não seguir os valores do socialismo. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui. O governo chinês proibiu a venda de Bíblias em livrarias online em todo o país para cumprir com novas normas que exigem um controle de literatura que não esteja de acordo com os valores centrais do socialismo. Então a Bíblia não está de acordo com os valores centrais do socialismo.
A rede inglesa BBC produziu uma reportagem mostrando que cópias eletrônicas das escrituras simplesmente desapareceram das lojas após divulgação do documento Políticas Práticas para Proteger a Liberdade de Crença Religiosa na China. Apesar do nome pomposo, trata-se de uma nova tentativa do governo comunista em censurar o direito dos cristãos praticarem a sua fé. Um dos tentáculos do marxismo cultural está na política que faz leis para apagar o nome de Deus. Onde estão as Bíblias da escola? Onde estão, ou onde está a placa com os 10 mandamentos dos passos públicos? Até o crucifixo já não é bem-vindo. Por quê, queridos? Porque as leis vão sendo feitas contra o nome e a menção de Deus, do nome de Deus. Segundo tentáculo, nas escolas e nas universidades, é a formação da mentalidade. Quantos universitários temos aqui? Ou quem já passou por universidade? Levanta a mão. Isso, bastante gente, pode baixar. Outros ainda farão, enfim. Ou, certamente, alguém já passou por algum nível de escolaridade qualquer. A formação da mentalidade das universidades brasileiras é eminentemente marxista. Não esqueça disso. Hegel, Marx, Gramsci e outros nomes são tidos como ídolos. E aí entra uma figura que, pasmem vocês, é uma das piores figuras que já poderia ter surgido no cenário do Brasil, chamado Paulo Freire, que é endeusado pelos pedagogos marxistas. Você não vê ninguém falar contra Paulo Freire. Ele é um santo nas universidades. Ele aqui, perguntei a uma professora ontem, quem foi Paulo Freire? Foi ele que revolucionou o ensino no Brasil. E todos dizem aleluia com isso, né? Paulo Freire traz uma das ideias mais cancerígenas para a humanidade, sobretudo para a família. Porque Paulo Freire diz o seguinte, resumo da ópera, e eu não quero trazer aqui qual é o cunho da pedagogia de Freire na sua íntegra, mas ele diz o seguinte, o professor não é professor, ele é interlocutor. Em outras palavras, ele é o mediador. Ele não está na sala para ensinar. Ele quer interagir com a experiência do aluno. O que é isso? Ele não pode dizer que está ensinando, porque isso é errado. Ele não dá comando na sala, ele interage na sala. Aí, as professoras hoje não sabem por que apanham no rosto. Porque é o senso de autoridade que lhe foi tirado. Apanha no rosto, xinga, coloca a mão no sujeito. Meu irmão, minha irmã, perdoe-me, eu não estou defendendo aqui absolutamente nenhum tipo de truculência. Mas isso foi ontem, nasci esses dias. Na minha época, a diretora do colégio me pegava pelas orelhas, Dona Vilma. Bicha brava. Você lembra disso, Fábio? Até quem não estudou na escola sabia do drama. Eu tinha uma filha chamada Beth. Falava Beth, todo mundo chorava e tremia. Uma vez entrei debaixo da carteira, não façam isso em casa. Desamarrei o cadastro de um colega. Já fiz outras coisas na escola. E ela mandou escrever 100 vezes, não devo desamarrar o cadastro do sapato do colega. 100 vezes. Aí hoje, o professor diz, menino, fica quieto. Fala, você não me manda.
Nem minha mãe me manda, tu quer me mandar? Aí apanha no rosto. Aí tem que adular esse tipo de elemento. Sabe o que é isso? Marxismo cultural. Anarquia cultural, posso dizer assim. Porque você perde completamente o senso de autoridade e referência. Meus irmãos, se nós perdemos o senso de autoridade em qualquer esfera da vida, nós estamos perdidos. Perdoe. Nós estamos arruinados. O que nos faz ter segurança de sair na rua é porque há autoridade espalhada na rua. Entende ou não? A cabeça de uma criança pensa bem e cresce bem quando ela sente que está debaixo de uma autoridade. Agora não, isso é opressão. Vamos ensinar a pedagogia do oprimido. E na pedagogia do oprimido é assim, 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 aí vai doutrinando. Não é? Bom, eu não sei se eu estou chocando alguém aqui com isso, mas é o que está acontecendo hoje. O professor deve ser autoridade numa sala, deve ser respeitado. Aliás, na minha concepção, deveria ter o maior salário de todos os outros, porque ensina o advogado, ensina o juiz, ensina, seja quem for, a ser o que for, é um professor. Tá? É das mais nobres atividades que alguém poderia fazer. Hoje, é professor quem faz por amor. E a gente tem que bater palma. A gente tem professores aqui. Quantos são? Aqui, professores. Deus abençoe a vida de vocês. Aí entra a família. O tentáculo está no governo, o tentáculo está na escola, e o tentáculo agora, um deles está na família. Qual é o ideal marxista? A criança é do Estado, não é do pai e da mãe, não é da família. Por quê? Se ninguém sabe quem é o pai e quem é a mãe, a criança é do Estado. Ou melhor, você sabe quem é a mãe, não é? A criança é do Estado. Por isso que você não deve bater no seu filho. Tinha que falar isso para minha mãe. Só que se convencesse minha mãe disso, eu não estava aqui falando com vocês hoje. Foi a vara da correção que trouxe todo mundo aqui até onde a gente chegou. E eu reprovo cabalmente qualquer tipo de truculência contra quem quer que seja, principalmente sobre uma criança. Violência gratuita, violência verbal, opressão psicológica, tudo isso tem que estar fora da nossa vida. Mas não significa que a gente não possa reagir com amor. E às vezes o amor se dá, como diz Hebreus capítulo 12, pais humanos disciplinam seus filhos. Bem, a família então, meus irmãos, que é, vamos dizer assim, aquilo que o marxismo mais deseja destruir, é, portanto, o local que mais será bombardeado contra as leis. Hoje, por exemplo, caminhamos para que direção? O nome do pai não é obrigado mais numa certidão de nascimento. Sabe o que é isso? Tem alguma semelhança com tudo que eu acabei de dizer? Desconfiguração da autoridade. E se você não tem autoridade em casa, a criança chega na escola e diz: nem meu pai nem minha mãe me manda, você vai me mandar por quê? Infelizmente, tem criança que chega na igreja e diz o seguinte: meu pai não me manda, minha mãe não me manda, você está me mandando ficar quieto por quê? A gente, na igreja, tem que lidar com isso. Graças a Deus não é uma regra. Lá fora é regra. Mas muitas vezes chegam crianças aqui que estão dominadas por esse tipo de comportamento. Outro tentáculo, falamos do governo, as leis, falamos da educação, falamos da família. Outro tentáculo,
a mídia. Informação e entretenimento. Uma das formas de Roma, na sua truculência, no seu governo truculento, dominar o povo, era dar ao povo 93 dias de festa por ano. E comida. Chama-se pão e circo. Hoje é pão e circo. Você liga a televisão, é circo. É circo, todo mundo mascarado. E um monte de palhaço do lado de cá também, tendo que assistir as palhaçadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que é cristão não deve saber, mas existe um programa chamado Big Brother Brasil. Você que é cristão, evangélico, não sabe o que é isso. Mas deixa eu lhe dizer, eu fiquei sabendo que há. E o Big Brother Brasil já até elegeu um deputado federal. Do contrário, não teria a expressão de voto que teve. Isso é o tentáculo do marxismo cultural na mídia. Já está se ventilando que numa das propostas possíveis de governo, se a pessoa disser que é transexual, terá uma bolsa na universidade. O que é isso? Eles querem formar intelectuais com ideologia anticristã. Compreende? Aí você divide mais, héteros, e não pode dizer nem mais homossexual, porque hoje a ideologia de gênero já conta com mais de 70 tipos de gêneros. Só que você entenda, nomes que é até difícil de pronunciar e de entender. Se é homossexual, se é trans, se é bi, se é pan, se é binário, se é isto, se é aquilo, dá 76, salvo engano, já a lista. Portanto, queridos, a mídia traz os seus tentáculos, ou um dos tentáculos do comunismo, digamos, do marxismo cultural. A arte e o cinema, música, cinema, produções nacionais. Nós temos hoje a lei chamada Lei Rouanet, que em 2017 promoveu a exposição Queer, do Museu Queer, que é aquela exposição paga com dinheiro público, onde um monte de crianças estão ao redor, ou um monte de pessoas, como uma criança ali, ao redor de um homem nu. É artístico, é nu artístico. Foi pago com a Lei Rouanet. É claro, botou-se a boca no trombone, e agora, em 2018, não foi mais com a Lei Rouanet, foi iniciativa privada. Só para você entender que em todos os níveis a coisa é podre. Sempre tem alguém para promover o mal. Depois, tem gente que ainda acha que dar dízimo é muita coisa. Que ofertar para o reino de Deus se expandir é coisa demais. Perceba, pela Lei Rouanet, cantores proeminentes na mídia brasileira fazem seus shows. Por quê? Porque eles apregoam em suas letras, em seus shows, o sentimento ante Deus. O critério é esse. Se for pregar moralidade cristã, a gente não apoia. Recentemente, só para que vocês compreendam, e aqui eu já trago o último tentáculo, não esgotando, mas apenas dando uma visão panorâmica, que é o tentáculo da igreja, da religião. Recentemente, em um seminário, uma das resenhas pedidas foi do filme Olga. O filme Olga é um filme de cunho extremamente comunista. O que se espera de um seminarista que tenha que fazer uma resenha de um filme chamado Olga?
que relação existe com teologia isso? Com vida pastoral e isso? Os irmãos compreendem? E aí surge, é claro, no cenário, porque sem algum tipo de religião não se alcança lugar algum. E aí está a dialética do marxismo. Você pode se transformar na sua própria antítese e ser uma nova síntese quantas vezes você for, quando isso for necessário. Usa-se também a religião para alcançar isso. A ala, por exemplo, da igreja, sobretudo a igreja católica, chamada teologia da libertação. Leonardo Boff e todos os outros, é claro, com as ideias de René Padilha, enfim. Não dá para falar disso hoje. Que tem o seu viés dito protestante na teologia da missão integral, que não começou de maneira alguma com esse tipo de politicagem, mas que hoje já está chafurdada na politicagem nacional. Portanto, queridos, nós identificamos os problemas, os tentáculos, as dificuldades. E eu quero me estender um pouco nesse primeiro momento, e já vamos dar uma breve pausa, mas eu preciso me estender e lhe dar razões pelas quais você não deve votar num partido de ideologia marxista. Eu acho que até aqui o que eu disse, as cabeças pensantes com o discernimento espiritual já teria subsídio suficiente para pensar por si mesmo. Mas eu quero afundar um pouco a colher para que você compreenda. Primeiro, ainda que tenha base no materialismo, o marxismo tem comportamento de religião, tem bases de crença, tem seus deuses e seus fanáticos. O comunismo, ou marxismo cultural, deixou de ser um movimento político para ganhar contornos de religião. Por isso, os seus líderes são vistos, ou os seus pensadores são vistos como deuses, e os seus apregoadores são vistos como fanáticos, porque de fato acabam sendo. Quando você vê num país a bandeira de um partido aparecer mais do que a bandeira do próprio país, aí você já está no caminho de um regime totalitário. Foi o que aconteceu na Alemanha. Ninguém mais conhecia a bandeira da Alemanha. Só o martelo e a foice. Portanto, isso tem um quê religioso. Acaba tendo um quê religioso, um comportamento religioso, um fanatismo religioso. Eu falei sobre a bandeira na Alemanha, eu falei o martelo e a foice. Alguém me lembrou que de fato na Alemanha foi a suástica, a bandeira da suástica do nazismo. Só para que você entenda, nazismo não é extrema-direita, é ramificação da própria esquerda, tá? É um filho mal criado do comunismo. Então, é tudo da mesma laia, tanto a suástica quanto o martelo e a foice, que foi na União Soviética, me perdoe. Segundo, você não deve votar em partidos desse tipo de estirpe, porque, perdão, no marxismo, o Estado não é laico, ele é laicista. A religião, sobretudo a cristã, para eles é considerada como um método de exercer opressão e manipulação. Deixa eu lhe dizer, quando um governo diz que a propriedade não pode ser privada, sabe o que ele está dizendo? O não furtarás está errado. Porque quando eu digo não furte esse copo, eu estou dizendo para você o quê? Que ele é seu? Ele é de outro. Então, quando eu digo não furtarás, quando Deus diz não furtarás, Ele está dizendo respeite a propriedade do outro. Eu não estou dizendo que não haja injustiça, meus irmãos. Nenhum sistema desse mundo é perfeito. E eu não bato palma para sistema de homem algum. Os irmãos compreendem? Já vou chegar nisso. Agora, quando o Estado diz que você pode pegar o que não é seu, ele está dizendo a Bíblia mentirosa. Quando o Estado diz que um homem pode ter várias mulheres e vários homens, a mulher ter vários homens, ou homem com mulher com mulher, ele está dizendo que a Bíblia, quando diz não adulterarás, está errada.
Quando a Bíblia diz que quando o governo diz que o pai não manda no filho, que a mãe não manda no seu filho, não podem governar a casa, mas o Estado, ele está dizendo que é mentirosa a palavra de Deus, honra o teu pai e a tua mãe. Perceba que é tudo completamente ante Deus. Por isso, o Estado, para o comunismo, para o socialismo, e até para o nacionalsocialismo, tratando um pouco de outra vertente, é laicista. Terceiro, o marxismo é contra toda e qualquer estrutura familiar criada por Deus. Deixa eu lhe dizer, preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe e tem seus filhos em casa, você é o cancro da sociedade para o marxismo cultural. Você está errado, você está atrapalhando o processo do mundo, tá? Você não deveria viver para o marxismo cultural, para o comunismo. Quanto mais desconfigurada uma sociedade, melhor e mais fácil você tem de manipular, para manipulá-la. De alguma forma, para criar falsos heróis. Quarto lugar, o marxismo parece tomar conceitos bíblicos de justiça e o faz cereja de seu bolo. Vou explicar isso. Eles não pegam princípios bíblicos necessariamente. Eles lidam com princípios que parecem cristãos, por exemplo, igualdade, vão ficar do lado pobre, vão viver uma luta de classe para que todo mundo tenha igual. Isso parece até coisa de crente, tá? Mas a gente sabe que no fim disso tudo, debaixo dessa cereja e debaixo desse glacê, tem muito veneno que eu acabei de dizer aqui. Meu irmão, minha irmã, para você pregar a justiça e a equidade entre as pessoas, você não precisa do marxismo, não precisa do comunismo, você tem uma Bíblia que você pode ler e seguir. Portanto, não pense que tem alguma coisa boa no sentimento, permita-me ser claro, da esquerda quanto a isso, que não há. Quinto, a redenção marxista é contrária à redenção das Escrituras. Para o marxismo, o ideal é que todos estejam aqui bem, todos aqui em igualdade. Marx vai dizer, não é? Tanto ele quanto Engels, você poderia ser de manhã um pescador, à noite um fazendeiro, à noite ser um crítico, sem necessariamente ser um pescador, ser um fazendeiro e ser um crítico, a hora que você quiser. É mais ou menos a ideologia do John Lennon e Madney. Tá certo? Aquela bobagem daquela música. Que todo mundo aqui cantou na formatura. Imagine all the people. Ok. Mandaram a gente cantar, a gente não sabia, a gente acabou cantando. Quem nunca tira a primeira pedra. Eles dizem o seguinte: a redenção é agora. A gente consegue resolver isso aqui. Aí vem Paulo e diz o seguinte: se a nossa esperança for somente para essa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. A redenção cristã está em Cristo, está no Deus que servimos e não em homens. Parêntese, antes que eu me esqueça, cuidado para você que tem até os princípios judaico-cristãos moralmente bem definidos, cuidado também para não idolatrar o outro lado, porque não há redenção em homens para nós aqui. Não vá idolatrar e cometer o mesmo erro que se faz de um lado, cometendo-se do outro. Só vira o disco, mas é a mesma obra. Fazendo o seu partido, fazendo o seu possível presidente, seja quem for, a salvação dessa nação, meus irmãos, não será. De alguma maneira, a nação poderá ter melhoras ou pioras.
tá certo? Mas não ponha a esperança do seu coração nisso. Haja de maneira cidadã, haja com cidadania. Mas não esqueça de que o nosso reino não é aqui. Estamos lutando aqui enquanto nós não chegamos em casa. Tudo bem, queridos? Só para que a gente não esqueça que nós não podemos de maneira nenhuma nos catequizar com isto ou com aquilo. Do contrário, nós não teremos isenção para dizer. Por isso é que eu não digo para você votar em ninguém, porque depois disso você votará com a sua consciência, conforme diz os princípios batistas, que é uma questão de consciência, e não vai poder dizer o fulano ou a fulana mandou que eu votasse, deu certo ou deu errado. Portanto, último lugar, por que você e eu, ou porque pelo menos eu não votarei e não votaria num partido de cunho marxista, esquerdista, comunista, socialista? Em todos os países, esse para mim é o mais grave, onde o marxismo impera, ou o comunismo impera, cristãos são perseguidos, maltratados, espancados e muitas vezes mortos pelo poder. Haja vista a diferença entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olhe para a Coreia do Sul, o evangelho pode ser pregado lá. Olhe para a Coreia do Norte. Você vê pelo satélite o apagão que é a Coreia do Norte. Não existe luz lá. Em alguns invernos passados, noticiou-se de um homem que se matou para sua família poder comer sua carne para sobreviver no inverno. Eu preciso chocar você quanto a isso. De todos os posts inúteis que eu recebo pelo WhatsApp, é um show de idiotismo virtual. Dentre esses, eu consegui receber um que é muito impactante e muito sério. Ele diz o seguinte: hipocrisia de alguns cristãos. Ouça isso. Oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas, mas votam em candidatos comunistas. Faz sentido? Oram pedindo a expansão do evangelho, mas votam em candidatos que querem fechar a igreja. Faz sentido? Oram pela família, mas votam em candidatos que defendem a desconstrução da família. Oram pelos filhos, mas nas eleições votam em candidatos que defendem pedófilos e ideologia de gênero. Oram pela libertação das drogas, ó Deus abençoe os drogados, mas votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Não adianta orar como cristãos e votar como ímpios. Portanto, queridos, eu trago aqui uma fala de Charles Spurgeon, para terminar esse momento. Eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali, na frente de todos os homens, como um candelabro. Que tipo de oração, então, nós devemos fazer? Há um documento assinado por muitos líderes cristãos no Brasil, que subscrevo também, que assinam esse documento, chamado Oração ao Deus Triuno, que é uma sugestão de oração que está aí no seu boletim. Veja aí, você pode, na última lauda aqui da pastoral, ler. Vamos ler juntos? 1. Que o Senhor, o Deus triuno, conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem-intencionados, comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser eleitos a cargos que concorrem. 2.
que o Senhor, o Deus triuno, mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, nem permita que esses sejam eleitos. 3. Que o Senhor, o Deus triuno, refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional. 4. Que o Senhor, o Deus triuno, frustre toda tentativa de fraude no sistema eleitoral. 5. Que o Senhor, o Deus triuno, não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que essas eleições sejam concluídas pacificamente. 6. Que o Senhor, o Deus triuno, por meio da obra santificadora que o Espírito Santo traga um verdadeiro avivamento à sua igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e social por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de arrependimento. É uma oração isenta, é uma oração pedindo a Deus estas graças aqui. Bem, algumas recomendações seguem logo abaixo aí dessa sugestão de oração, que são recomendações para o seu voto. Primeira, isso consta no mesmo documento. Para a escolha de candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. Segunda recomendação: apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde sua concepção no ventre materno. Terceira, rejeite candidatos com ênfase intervencionista na esfera da família, educação, esfera eclesiástica, que é da igreja, e a esfera artística. Quarto, repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do reino de Deus, isto é, aos princípios da mensagem bíblica. Repudie. Quinto, apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em prover e promover justiça e segurança para seus cidadãos. Por fim, ao indicar um candidato para amigos e familiares, faça-o com respeito às opiniões diferentes da sua. Lembrando que, apesar de você acreditar na pessoa para quem está dando e pedindo voto, como cristãos, nossa esperança última de sociedade perfeita deve estar na consumação dos séculos, quando Jesus voltará para reinar com cetro de justiça.